Vamos mudar de assunto. O Supremo Tribunal Federal decidiu que as plataformas são responsáveis pelas postagens dos usuários. Foram 8 votos a favor e 3 contra tornar as plataformas responsáveis por conteúdos de terceiros. Janaína Camelo acompanhou essa votação e traz mais informações. Bom, Janaína, é o artigo 19 do Marco Civil da Internet que rodou. O que muda, então, a partir de agora? Pois é, Capês, boa tarde a você, boa tarde a todos. Na prática, o que muda, por exemplo, basta uma notificação de um usuário, por exemplo, ali denunciando um conteúdo criminoso, ilegal, um perfil falso, para que as plataformas de redes sociais passem a estar sujeitas a serem responsabilizadas por um dano gerado ali por esse conteúdo criminoso, né? Então, como você disse, o que ficou em jogo ali foi o artigo 19 do Marco Civil da Internet, porque o que ele dizia até então, que precisava de uma ordem judicial para que essas empresas fossem obrigadas a retirar determinado conteúdo no ar. Se não retirassem, aí sim elas ficariam responsabilizadas, sofreriam as punições ali adequadas. Agora, não é necessário mais essa ordem judicial. Nesses casos, Capês, porque o artigo 19 continua valendo para o caso de crimes contra a honra, né? Difamação, calúnia, injúria. Os ministros, eles estavam ali numa dúvida, assim, até que ponto que uma ofensa poderia gerar um dano. Então, nesse caso, na dúvida ali, se isso poderia acabar representando também um cerceamento de liberdade de expressão. Então, eles decidiram manter o artigo 19, ou seja, só com uma ordem judicial é possível retirar um determinado conteúdo do ar, no caso ali de crimes contra a honra, injúria, difamação e calúnia. Então, Capês, agora com relação a crimes explícitos, como homofobia, terrorismo, racismo, ataques, incitação à violência, ao ódio, ataques antidemocráticos, crimes contra a mulher, aí as plataformas, elas precisam retirar imediatamente esses conteúdos no ar. Não é necessário nenhuma notificação. Imediatamente, essas publicações, elas devem sair do ar. Assim como, porque isso já valia ali com relação aos crimes sexuais, né? No artigo 21 do Marco Civil da Internet. Então, acabou que essa responsabilização ficou ali, agora ela vai ser regida pelo artigo 21, que já determinava que não precisava ordem judicial no caso de crimes contra a honra ali em publicações nas redes sociais. Lembrando que foi necessário um consenso ali para os ministros construírem essa tese, foram 8 votos a 3, né? Os votos vencidos foram do ministro Edson Fachin, André Mendonça, do ministro Cássio Nunes Marques, que foi o último a votar. André Mendonça e Cássio Nunes Marques entendem, né, que esse tema compete ao Congresso Nacional legislar. E o presidente da corte ontem, durante o julgamento, a última sessão desse julgamento que durou meses, né, Capês? Esse julgamento começou no ano passado, foram ao todo 6 sessões aí até ele ser concluído. O Barroso, ele sempre disse ali que, na verdade, o Supremo não está legislando, mas apenas ele foi acionado e aí precisou, então, definir essas regras, já que o Congresso, até o momento, não definiu, né? No caso concreto, foram 2 recursos ali que o Supremo estava julgando, 2 recursos das gigantes Meta e Google contra decisões da Justiça, que condenou essas empresas ao pagamento de indenização a usuários de redes sociais que tiveram essa dificuldade ali em retirar do ar conteúdo danoso, ofensivo, perfil falso, enfim. A gente vai ouvir um trechinho do que disse o ministro Barroso com relação a essa questão da separação dos poderes. Vamos ouvir. Para deixar claro, o tribunal não está legislando, o tribunal está decidindo 2 casos concretos que se puseram perante ele e estamos definindo critérios que vão prevalecer até o momento que o Poder Legislativo, se e quando entender por bem, vier a prover acerca dessa matéria.
Capês, agora teve repercussão, né? O Google, por exemplo, que foi um dos autores desses recursos, disse o seguinte, diz que ao longo dos últimos meses esteve se manifestando, preocupado com relação às mudanças que podem impactar a liberdade de expressão e a economia digital. A empresa também disse que está analisando essa tese aprovada pelo STF e os impactos sobre os produtos da empresa e que vai continuar aberta ao diálogo. Quem se manifestou também foi o governo Lula, através ali da ministra Gleisi Hoffmann. A gente tem uma publicação que ela postou nas redes sociais para mostrar agora aí na tela. Ela disse o seguinte: é importante, corajosa e necessária a decisão do STF, que responsabiliza as Big Techs pela publicação de conteúdos criminosos nas redes sociais, as mentiras políticas, a proliferação de golpes digitais, os crimes contra adolescentes e crianças e outras aberrações mostram que a internet não pode continuar sendo uma terra sem lei. Então, agora a decisão, finalmente, do STF, que acabou terminando no julgamento ontem, julgamento que durou meses, né? Mas agora há uma definição e essa tese fica valendo até que o Congresso, né, Capês, defina aí regras sobre o funcionamento da internet aqui no Brasil. Muito bem, muito obrigado, Janaína Camelo. Importantes e atualizadas e precisas as suas informações. Parabéns pelo trabalho e voltamos aqui para a mesa para o debate. Bom, hoje nós temos aqui, independentemente de posições, cada um tem sua posição, mas costumo dizer, primeiro a informação. Em cima da informação, a gente debate. Thaís Cremasco, o Marco Civil da Internet, de 2014, no artigo 19, diz que tem que ser primeiro notificada por ordem judicial a plataforma para que depois ela retire. Muito bem. Esse artigo, se ele não foi revogado, ele foi derrogado em parte. Sim. Pergunto a você, o que ainda precisa de ordem judicial? Número 2, o que não precisa de ordem judicial, que a notificação pode ser direta à plataforma? E 3, onde está a zona cinzenta que não se sabe bem se precisa ou não? Vamos começar por que o STF está falando sobre esse tema. Existe um recurso da Google que caiu lá no STF, está sendo julgado para justamente olhar se o artigo 19 é constitucional ou não. O artigo 19 dizia isso que você acabou de falar, Capês. Para retirar algum conteúdo da plataforma, precisa de uma ordem judicial. A STF disse, isso não é constitucional. Para retirar um conteúdo criminoso das plataformas, basta a notificação da plataforma. Então, você assistiu um vídeo sobre violência, estupro, pedofilia e crimes graves, né? Não tem um rol, mas é um rol taxativo, falou alguns, podem ter outros, que daí vai entrar toda a zona cinzenta que a gente vai discutir aqui, mas crimes graves, notificou, a plataforma tem que tirar na hora. Quem notificou? Qualquer pessoa. Usuário, mandou e-mail, vai ter que tirar. Crimes contra a honra, injúria, calúnia, difamação. Esses crimes, você vai precisar entrar no Poder Judiciário, ter uma ordem judicial para aí sim a plataforma retirar. E a zona cinzenta? Não entendi se isso é grave, se não é, mandei a plataforma tirar, a plataforma não tirou. A plataforma vai no processo se defender, vai mostrar quais foram as diligências, quais foram as motivações que a fizeram não tirar aquele conteúdo. Então, por exemplo, a gente estava comentando, o Ricardo falou, mas o que a gente vai saber que é discurso de ódio? Discurso de ódio é uma zona super cinzenta, né? Mas, não, isso aqui era a minha opinião. Não, é discurso de ódio. Nessa zona cinzenta, a plataforma vai ter que demonstrar os motivos pelos quais ela resolveu manter aquele conteúdo lá que para alguém foi claramente violento. Então, existiu uma majoração da responsabilidade das plataformas. Outra coisa que ficou definida ontem que foi muito importante. Todas as plataformas terão que ter um representante legal e um endereço no Brasil. Que bom, né? Então, vai precisar, de fato, ter uma pessoa responsável pela plataforma. Então, foi essa questão de como remover, com ordem judicial ou sem ordem judicial, a depender da gravidade do crime, a responsabilidade e também eles discutiram uma questão relacionada àqueles vídeos patrocinados. Então, por exemplo, se o material patrocinado que a plataforma gerou dinheiro, gerou lucro, for também um vídeo criminoso,
daí a plataforma vai se responsabilizar e o STF já se posicionou que vai dar uma canetada forte, que a legislação e o Poder Judiciário deve estar em cima das plataformas quando deixou viralizar vídeos de violência. Então, é uma vitória muito grande para o nosso país. É uma demonstração de respeito às instituições e à legislação brasileira. Então, temos muito a comemorar. STF, decisão acertadíssima. Foram 8-3? 8-3. Maravilhoso, é isso. Muito bem. Eu acho preocupante. Acho preocupante porque os crimes contra a honra continua o Poder Judiciário arbitrando. Agora, discurso de ódio, fake news, é uma questão um pouco subjetiva. Uma coisa é uma pedofilia, um estímulo à prática do estupro, um guia de suicídio, né? Ou alguém que prega que tem que tirar um governo à força, dar um golpe de Estado, enfim. Outra coisa é o sujeito ter uma opinião, ele criticar as urnas eletrônicas, ele, por exemplo, criticar a atuação do Tribunal Superior Eleitoral, ele fazer uma crítica à opinião dele, ele expressar livremente a sua opinião, pode ser visto como discurso de ódio ou não. Não é o juiz que tem que ver isso, o Poder Judiciário, cabe a ele fazer essa distinção, essa seleção. Como é que a plataforma, nesta zona cinzenta, vai se colocar? Eu achei que a decisão do Supremo cria insegurança jurídica e nós tínhamos segurança jurídica com o artigo 19 do Marco Civil da Internet. Agora eu quero ouvir você, Ricardo Rous, porque tem a posição da Thaís Cremasso, que é uma especialista também no tema, diga-se de passagem, não é alguém que está falando de orelhada. Capês, a decisão do Supremo Tribunal Federal, que na minha opinião deveria partir do Congresso Nacional, esse posicionamento, tamanho o perigo disso, não é necessariamente só sobre a questão de pornografia infantil, de racismo. Todo cidadão de bem no Brasil é favorável a se tirar esse tipo de vídeo. Todos nós vai ter um consenso completo com relação a esse tipo de vídeo. A grande discussão é a censura prévia, que vai acontecer muito provavelmente daqui para frente. Sabe por quê? Porque ataque ao Estado Democrático de Direito, ataque ao funcionamento dos poderes da República. O que isso quer dizer? Se eu criticar uma decisão do Supremo Tribunal Federal, eu tenho o direito, enquanto cidadão, dentro da minha liberdade de expressão, de criticar uma decisão do Supremo, isso é um ataque ao funcionamento do Supremo Tribunal Federal? Se eu discordar de determinada política pública, é um ataque ao Estado Democrático de Direito? Quem vai decidir isso? A plataforma vai tirar do ar. Simples assim, porque ela não quer pagar junto comigo por esse pseudo-crime. Entende onde está a zona cinzenta? É aí que vem a censura. A plataforma simplesmente vai tirar do ar. O presidente do Google já falou que vai ficar complicado para fazer isso, a Meta já se manifestou dizendo que vai ser complicado fazer isso. Para que eles não paguem para ver, eles vão simplesmente tirar do ar qualquer conteúdo que for denunciado nesse aspecto. Então, eu falar contra o Supremo Tribunal Federal, criticando uma postura do Supremo que hoje é a minha liberdade de expressão, amanhã pode não ser mais, e aí a plataforma vai tirar do ar, e vai tirar do ar, muito provavelmente, os conteúdos das pessoas de centro-direita para a direita, que é o que já acontece aqui costumeiramente. Bom, aqui é um no cravo e um na ferradura. Guilherme Mendes. O Rous está fazendo o exercício de futurologia. Veja, se isso acontecer, você muda de plataforma, tem tantas. Sai de uma, vai para outra. Se você está se sentindo censurado em uma plataforma, abre uma conta e vai para outra, é gratuito. Agora, o que a gente tem que deixar claro aqui é a questão do crime. E a gente está se pegando muito num aspecto, olha, o crime de opinião, e para isso existem, primeiro, as notas da comunidade, que inclusive estão sendo usadas nos Estados Unidos, e o modelo quer ser importado aqui para o Brasil. Que, primeiro, já daria conta disso que você falou, Rous. Eu estou criticando o Supremo, estou criticando algum determinado político, ok? A própria comunidade vai dizer, você está mentindo, você está exagerando, não é bem por aí. Existe uma autorregulação que, no caso do Brasil, ainda não funciona plenamente, mas nos Estados Unidos está a todo vapor. E, segundo, tem as políticas de uso. Quando a gente cria uma conta, a gente coloca lá um aceitar. Convém ler aquilo que a plataforma diz, o que ela vai permitir ou não. Agora, vocês vejam que absurda hipótese. Se eu crio um perfil, crio uma loja falsa ou crio um anúncio falso, por exemplo, estou falando nas regras de ontem, até ontem, pago o impulsionamento, ou seja, a plataforma começa a divulgar cada vez mais aquela minha fraude, a plataforma ganha, eu, golpista, ganho,
o cidadão lesado perde, e se ele quiser que aquele conteúdo saia do ar, ele tem que ir ao judiciário, ele tem que pagar um advogado, pedir para tirar o conteúdo que ele foi lesado, para que outras pessoas não sejam lesadas. Deixa eu fazer uma parte. Então, hoje, só para complementar, ele entra lá e fala, olha, isso aqui é um golpe, caí num golpe. A plataforma vai, em questão de minutos, tira aquilo do ar. Mas, ótimo. Você não acha que isso aí seria resolvido se o judiciário fosse mais eficiente, mais rápido e menos lento? Qual é o problema de ir até o judiciário? O problema que você diz é o custo. São os entraves burocráticos. Ora, cabe ao Poder Judiciário estabelecer um acesso mais rápido e mais barato para quem se sente prejudicado por coisas graves que estão na plataforma. Agora, não é porque o judiciário demora que nós não vamos, em vez de aperfeiçoar o sistema, abrir mão do controle judicial. Queria que você respondesse isso. A Thaís já quer participar, ela já entra junto também na Mas veja faca. só, ninguém abriu mão do controle judicial. O judiciário vai estar sempre à disposição do cidadão. E a inteligência artificial também. E o que nós estamos colocando aqui é uma etapa prévia. Agora, você acha correto a Big Tech ganhar, porque esse conteúdo é pago e impulsionado, ganhar com o fomento de uma fraude? Tá, já falou. Agora o programa está acabando, só você quer falar. Não, olha Rodolfo Maris. Olha só, tudo isso começou porque em 2018 nós tivemos eleito o presidente da República que ganhou na internet e que ganhou muita força na internet, colocando aqui como a direita o pai da internet e a esquerda obsoleta, não sabendo trabalhar com essa ferramenta. E agora a gente está vendo essa regulação, essa regulamentação da internet, o que pode ser, numa campanha eleitoral, um verdadeiro tiro no pé para essas pessoas que estão comemorando. Sabe por quê? Porque nós sabemos que numa campanha eleitoral, principalmente para a presidência da República, um vai jogando contra o outro, aquilo que o outro deixou de fazer, aquilo que o outro fez. E nós temos aqui o ex-presidente Jair Bolsonaro sendo crucificado. Ora pelo 8 de janeiro, ora pelas joias, ora por não sei o que lá, ora por tentar encabeçar um suposto golpe, e a esquerda não vai precisar ou não poderá usar isso a seu favor como argumento. O que será da próxima campanha eleitoral, já que não vai beneficiar a esquerda e nem a direita nisso? É isso aí, pessoal. E o que era bom, acabou.